Imagina só, um plano capaz de conectar as decisões lá de Brasília com o que realmente acontece e precisa ser feito em cada canto do Brasil. Pois é, essa é a grande promessa do Plano Plurianual 2024-2027. É um projeto super ambicioso que tenta, pela primeira vez, integrar o futuro do país de verdade. Vamos entender como isso funciona? A grande questão é essa, né? Como é que se planeja o futuro de um país gigante e tão diverso como o nosso, de um jeito que tudo se encaixe? Como criar essa ponte entre o que o governo federal decide e a vida real de cada região? Então, a resposta para isso parece estar numa articulação que, olha, é inédita. Pela primeira vez na história, o principal plano estratégico do governo, o Plano Plurianual, o famoso PPA, foi desenhado para conversar diretamente com os planos de desenvolvimento de três grandes regiões: o Nordeste, a Amazônia e o Centro-Oeste. Para a gente entender essa engrenagem toda, vamos seguir um roteiro aqui com 5 passos. Primeiro, a gente vê a arquitetura dessa conexão. Depois, o tamanho do projeto, os números. Em seguida, claro, os desafios que existem, as grandes oportunidades que surgem e, por fim, o que já está sendo feito para tirar esse plano do papel. Ok, vamos mergulhar na primeira parte. É fundamental entender a base de tudo. Como é que esse plano nacional e os planos regionais estão conversando entre si? Os dois termos que a gente precisa ter na cabeça são PPA e PRD. O PPA, como a gente viu, é o grande plano estratégico do governo federal. Já os PRD são os planos regionais de desenvolvimento. Eles são pensados especificamente para as necessidades de cada região, sabe? Trazendo a voz de quem está lá na ponta para o centro da estratégia. Pensa no PPA como se ele fosse a espinha dorsal de tudo. Dele saem conexões super importantes para os planos do Nordeste, da Amazônia e do Centro-Oeste. E olha, é uma via de mão dupla, tá? A visão nacional orienta a ação regional, ao mesmo tempo que a realidade de cada região alimenta a estratégia nacional. Vamos agora para a segunda parte, para ter uma noção real do tamanho e do alcance dessa iniciativa. E, gente, os números aqui são realmente impressionantes. Eles mostram a complexidade de toda essa operação. Olha esse número, 1.217. E não estamos falando de intenções, de ideias vagas, não. São 1.217 entregas concretas que foram combinadas para essas regiões. É de tudo um pouco, desde a construção de uma ponte até a implementação de um programa de saúde. E para fazer uma coisa desse tamanho acontecer, foi preciso uma colaboração gigante. 24 ministérios diferentes participaram de todo o processo de pactuação. Isso mostra que não é uma iniciativa isolada, mas um esforço do governo como um todo. E essa articulação se espalha por 68 programas centrais do governo. O que isso significa na prática? Que dezenas de políticas públicas, da educação à segurança, agora estão sendo planejadas com esse olhar específico para as necessidades de cada uma das regiões. Mas é claro que um plano dessa magnitude não vem sem seus obstáculos. É super importante a gente ter um olhar bem crítico para os desafios e para os pontos que, com certeza, vão exigir uma atenção redobrada. O maior desafio, talvez, seja a própria diversidade do Brasil. As prioridades são muito diferentes. No Nordeste, por exemplo, o foco pode ser um desafio histórico, como a defasagem na educação. Já na Amazônia, a urgência é outra: combater o desmatamento. O plano precisa ser flexível bastante para atacar problemas tão diferentes com a mesma eficácia. E tem alguns pontos críticos que precisam de monitoramento constante. Gargalos históricos, como a nossa infraestrutura precária ou a dependência de commodities, continuam sendo um problemão. As metas ainda precisam ser mais detalhadas para cada lugar. E, talvez o mais crítico de tudo, não adianta ter um plano ótimo se os municípios não têm estrutura para executar. Mas apesar dos desafios, o plano aponta para oportunidades que podem transformar o jogo. A ideia é justamente apostar na vocação natural de cada região, no que cada uma tem de melhor. Olha só o potencial do Nordeste. A região tem condições únicas para liderar a transição energética não só do Brasil, mas do mundo. A grande aposta aqui é na produção de hidrogênio verde, que é considerado a energia do futuro. Já para a Amazônia, a grande oportunidade é se tornar uma referência mundial em bioeconomia. Isso quer dizer gerar riqueza e desenvolvimento usando de forma inteligente e sustentável a sua biodiversidade incrível e, claro, mantendo a floresta em pé. E o Centro-Oeste que a gente conhece como essa potência do agronegócio. A chance aqui é ir além. A aposta é em agregar mais valor à produção usando muita tecnologia, agricultura de precisão e biotecnologia.
Isso tornaria a cadeia produtiva ainda mais forte e também mais sustentável. Finalmente, vamos para a parte prática. Como é que se garante que todo esse planejamento saia do papel e se transforme em realidade? É aqui que entram as decisões de gestão e os próximos passos. 3 decisões bem importantes estruturam a execução desse plano. A primeira é criar uma gestão em 2 níveis, uma base legal mais sólida de longo prazo e uma camada de gerenciamento mais flexível para fazer ajustes todo ano. A segunda é ter foco total em resultados que as pessoas sintam no dia a dia. E a terceira é definir territórios prioritários para concentrar os investimentos onde o impacto vai ser maior. Olhando para frente, o caminho já está traçado. O plano vai ser monitorado de perto por sistemas integrados do governo. Vão acontecer revisões anuais para corrigir a rota, ajustar as metas. E o passo fundamental, transformar os planos regionais em lei para que virem políticas de Estado e não acabem no próximo governo. E tudo isso nos leva à pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Com essa articulação inédita, com foco em resultado e com essa visão de futuro, será que esse plano integrado vai conseguir, de fato, atacar as raízes das desigualdades históricas que marcam tanto o nosso país? Bom, a resposta para isso vai ser construída nos próximos 4 anos.